Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versos de 14 a 16. Historicamente, o mês de outubro é, para nós, presbiterianos, que somos herdeiros da herança reformada, do movimento da Reforma Protestante, nós comemoramos durante o mês de outubro, historicamente falando, o retorno da igreja às Escrituras. E durante esse mês nós estaremos relembrando aqui algumas doutrinas básicas, fundamentais, mas não somente a teoria, mas a praticidade dessas doutrinas. Não adianta nós termos conhecimento doutrinário se essas doutrinas elas não fazem diferença na nossa vida pessoal. Um dos princípios da Reforma Protestante, somente Jesus, somente Jesus, somente Cristo. Não é Cristo mais as obras, não é Cristo mais alguma coisa, não é Cristo mais a igreja, é somente Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é tudo para nós. Em Jesus Cristo nós temos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Paulo chega a dizer, Cristo é tudo em todos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E dentro da doutrina de Cristo, da unicidade de Cristo, nós aprendemos sobre os seus 3 ofícios. E esses 3 ofícios de Cristo resumem a sua obra. O primeiro ofício de Cristo é que ele é profeta. Ele é profeta. E o que é que significa isso? É que Jesus Cristo, ele é aquele que nos revela a Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo não é um profeta comum que revela no discurso, mas Jesus é a plenitude da revelação. Ninguém conhece o Filho, o Deus verdadeiro, se não for através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No ofício profético, Jesus nos revela quem é Deus. E nos revela pessoalmente, de tal maneira que a salvação é conhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o conceito de vida eterna. Está lá em João, capítulo 17. Mas Jesus também, ele é sacerdote. E se o profeta é aquele que revela Deus para nós, fazendo o caminho, o percurso de Deus para nós, o sacerdote faz o percurso contrário. Ele é alguém que é constituído em nosso favor para compreender os nossos pecados, os nossos defeitos, realizar sacrifício por nós e interceder diante de Deus pelas nossas fraquezas. Então, se o profeta traz a mensagem de Deus para nós, o sacerdote é aquele que leva as nossas fraquezas para a presença de Deus. Mas o terceiro ofício de Cristo é rei. Ele é rei. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele é rei. E a ele foi dado o título máximo de Senhor. E por causa da sua humilhação, ele foi exaltado. E o seu nome está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esses 3 ofícios de Cristo, eles são transmitidos a nós, de tal maneira que cada crente proclama a Deus. É um profeta de Deus no sentido de pregar a palavra de Deus.
Todo crente é um sacerdote, porque por causa da obra de Cristo nós fomos constituídos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. E é através do sacerdócio que Cristo nos atribui que nós podemos adorar a Deus. Todo crente é um sacerdote. Todo crente pode chegar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Mas o que é bonito também é que a Bíblia diz que se com ele sofremos, se com ele padecemos, com ele também seremos o quê? Glorificados. E um dia nós reinaremos com ele. Ele assumirá publicamente o seu reino, o seu reinado, e nós reinaremos com ele. Amém? Então, se você estava com autoestima baixa, já começa a melhorar. Se você tem Jesus, você tem tudo. Eu quero enfatizar aqui nessa noite, ter Jesus como nosso sumo sacerdote. O que significa isso? O que significa ser Cristo para mim e para você? Ele ser o nosso sumo sacerdote. Vamos aplicar essa doutrina e entendê-la em Hebreus capítulo 4. Só foi a guisa de introdução, agora que vai começar. Hebreus capítulo 4. Vamos ler juntos, do verso 14 ao verso 16. Vamos juntos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que o escritor diz que nós temos um sacerdote, mas não um sacerdote, um sumo sacerdote. O que significa ser sumo sacerdote? Ser o chefe geral do sacerdócio. O sumo é aquele que é o maior. O sumo sacerdote era aquele que na figura de Arão no Antigo Testamento entrava anualmente no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo no dia da expiação, no Yom Kippur. Levítico capítulo 16. Ele ia lá, e ali ele oferecia o sacrifício, e ele retornava, e ali ele aspergia o sangue do cordeiro sobre o povo, de tal maneira que estava caracterizado por aquele cerimonial, que os pecados do povo foram perdoados, que o cordeiro que foi morto recebeu sobre si a imputação do pecado, recebeu sobre si a ira justa de Deus, e todos os pecados do povo foram transferidos para aquele cordeiro, de tal maneira que ele morreu. E ao morrer, ele propicia a ira de Deus e traz reconciliação e paz no relacionamento do povo com Deus. Então preste atenção. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, não somente porque ele morreu por nós, porque ele pagou o preço da nossa redenção, porque ele foi a oferta perfeita, estabelecida por Deus, para que nós pudéssemos ter definitivamente o perdão de pecados. Mas não somente isso. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, está na presença de Deus agora, na sala do trono. E o ministério que ele está exercendo lá, em nosso favor, no seu favor, ao seu favor, é justamente que ele intercede por nós. Ele está pronto para nos atender, para nos socorrer.
Não importa o problema que você está passando como crente, não importa a dimensão da provação, da tentação que você está passando hoje, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Se aproprie disso, em nome de Jesus. Abrace isso. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa caminhada, você tem um sumo sacerdote. Versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande. Grande. O que é que significa esse adjetivo grande? Significa incomparável, único. Não tem ninguém como ele é superior a tudo e a todos. E aqui eu queria que você entendesse por que o sacerdócio de Jesus é grande, é superior. Veja aí, por favor, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o nome humano. Jesus é o nome que revela salvação. Ele é o nosso Salvador. O Deus, o Verbo se fez carne. O Deus se fez homem. Então, Jesus é o lado humano. Filho de Deus é o lado divino. Significa que Jesus é grande, porque Jesus, ele é uma pessoa com duas naturezas. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Não existe ninguém na história do mundo que tenha duas naturezas numa só pessoa. O que é que significa isso? Para que serve isso? Essa informação? Significa que se ele não fosse Deus, ele não poderia suportar a punição dos nossos pecados. Significa que se ele não fosse homem, ele não seria o nosso representante. Então ele une na sua única pessoa essas duas naturezas. Como homem, ele se identifica conosco. Como homem, ele morre em nosso lugar. Ele é o representante. Ele é o cabeça de uma nova raça. Ele é o segundo Adão. E a partir do segundo Adão, aquele que era pecador, perdido, pode se tornar uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele pagou o preço da nossa redenção. Por isso que o autor coloca: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 110, versículo 4, e veja esse versículo. Salmo 110, versículo 4. Lê comigo, por favor, bem forte, junto, vamos lá? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de... Presta atenção que é Deus que está falando. Deus é que está constituindo o Filho Jesus Cristo como sumo sacerdote. Não segundo a origem humana de Arão, mas segundo a origem eterna de Melquisedeque. Significa que Jesus Cristo, ao realizar a obra na cruz da nossa redenção, esse sacrifício que ele fez foi definitivo, irrepetível, eficiente, completo. Mas não somente isso.
A sua intercessão por nós não tem fim, porque todos os sacerdotes humanos morrem, nós morreremos, mas Cristo vive, e vive a interceder por nós, e vive para defender a nossa causa diante de Deus. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso defensor. Jesus é superior por causa da sua identidade, da sua natureza. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Segundo, é muito interessante porque ele é superior quanto ao local que ele exerce o seu ministério. Se você pegar nós aqui, nós exercemos o ministério na terra. O nosso sacerdócio que nos é transmitido em Cristo é um sacerdócio temporal, histórico. Mas veja no texto, não sei se você prestou atenção no versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Isso faz muito sentido aqui. O que é que significa que penetrou aos céus? Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles penetravam ao Santo dos Santos, ao tabernáculo. E eles iam amarrados, porque se houvesse algum castigo de Deus, eles eram arrastados. E eles entravam num tabernáculo móvel. Jesus não. Ele realizou o seu sacrifício eternamente. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E quando ele morre, ele adentra a presença de Deus, mas não somente isso. Ele abre o caminho. Ele rasga o véu do templo de tal maneira que eu e você, nós podemos, porque ele penetrou os céus e está na presença de Deus, nós podemos entrar na presença de Deus. Louvado seja Deus por isso. Ele é o novo e vivo caminho. E nós podemos, pessoas como nós, dentro de um ventre de peixe, dentro de qualquer situação, nós podemos clamar, e o nosso clamor será ouvido nos céus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja a magnitude, a grandeza de você compreender que nós temos Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Mas há uma coisa muito bonita aqui. Ele é superior por causa da sua pessoa, da sua identidade. Ele é superior por causa do local onde ministra. Mas ele é superior por causa da sua simpatia conosco. Isso aqui me encanta. Versículo 15, vamos ler. O que é que diz? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa o quê? Das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Que coisa linda. O nosso sumo sacerdote, ele é cheio de toda a compaixão de Deus. Veja que ele não pode. Não há situação na minha vida, na sua vida, que você esteja vivendo hoje, como crente, que Deus, que Jesus Cristo, não sinta isso que você está passando. Ele conhece a nossa dor. Diz Isaías que na nossa angústia, ele se angustia conosco. Se angustia conosco. Eu estava lendo testemunho de um pastor, um grande pastor dos Estados Unidos, eu acompanho o ministério dele, e ele, muito dinâmico,
E agora, aos 71 anos, ele foi acometido por um câncer. E ele dá um testemunho muito bonito, faz um sermão, diz: o Senhor me parou com um câncer. O Senhor me desacelerou. E ele dá um testemunho muito bonito, porque é justamente nesse momento que ele começa a experimentar a doce presença de Jesus. E aqui eu quero falar para aquelas pessoas, para o Zezinho, não sei se ele está assistindo a gente, a Chipraus e tantos outros, que Jesus está com vocês. Jesus está sentindo o que vocês estão sentindo. Falar para a Silvia e para o Rubão, que perdeu estupidamente um neto num acidente essa semana, que Jesus Cristo sabe e conhece a sua dor. Jesus, ele é aquele que foi tentado em todas as coisas. Estou preocupado agora, porque os crentes estão sendo tentados com as betes. Betes. E aqui na igreja nós temos 3 betes. Tem a Bete Senaiote, tem a Bete... Só para quebrar um pouco, tá? Porque eu choro, você chora também, aí pronto, vai virar um chororô. Jesus foi tentado em todas as coisas. Porque ele assumiu a nossa natureza. Jesus teve vontade de desistir. Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço, teve desânimo, teve depressão. Por isso que ele acordava alta madrugada para orar, porque era naqueles momentos em que ele alimentava a sua humanidade perfeita. Mas ali ele se identificava conosco nas lutas. Então, quando você estiver passando por situações de tristeza, de angústia, de tentação, de provação, clame por Jesus. Porque ele é solidário. Ele não quebra a cana que já está quebrada. Ele não destrói. Ele não apaga o fifó que fumega, ou fumega. Ele vai estender a mão para você. Ele vai estar com você. Ele vai levar você para as águas tranquilas. Ele vai andar com você no vale sombrio da morte. Ele vai preparar uma mesa para você na presença dos seus adversários. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o bom pastor. Mas o que é bonito do texto, ele é grande porque ele é acessível. Porque tem gente que é grande e é inacessível. Concorda comigo? Ou pensa que é grande. Mas Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é nosso Pai. E nós podemos acessá-lo a todo momento, a qualquer momento. E diz o texto, vai fazer a aplicação no versículo 16, acheguemo-nos. Se eu e você nós temos esse sumo sacerdote, grande por causa da sua identidade, grande por causa do local onde ele ministra, grande por causa da sua simpatia, da sua identificação conosco. Gente, portanto, acheguemo-nos. Hoje à noite é hora de você achegar. Hoje à noite você vai celebrar a ceia do Senhor, você vai lembrar e comemorar o sacrifício que Ele fez por mim e por você. E diz assim, acheguemo-nos, portanto, é conclusiva. Mas achegamos como? Confiadamente, com fé. Junto ao trono da graça. Não é o trono do juízo. É o trono da graça. Se o trono é da graça, a graça reina.
Se o trono é da graça, a graça é o manancial onde nasce todas as bênçãos de Deus. Graça, paz, alegria, santidade, tudo procede da graça. Ele é o rei. Ele é o sumo sacerdote, está aqui pronto nesta noite. Se você se achegar a ele confiadamente, você vai receber o quê? A fim, com o propósito de recebermos o quê? Misericórdia. Você não vai receber julgamento. Deus não vai falar para você, por que você pecou? Por que você está nessa... Não, Deus vai dizer, vem cá, filho. Cabe a você fazer besteira, cabe a mim perdoar você, restaurar você, colocar você de pé, cuidar de você. Ele diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos o quê? Graça. Irmãos, é tão difícil achar graça. Não rir. Encontrar graça. A gente só encontra crítica, juízo. E se você está passando por uma situação difícil, você vai encontrar amigos como os amigos de Jó, que vão fazer teologia do seu sofrimento. Mas quando você chega diante do trono da graça, cujo sumo sacerdote é Jesus, você vai achar misericórdia e graça. E você vai voltar para casa hoje perdoado, restaurado, animado, porque Jesus está aqui e Jesus quer socorrer você aqui nessa noite. Ele diz assim, acharmos graça para o quê? Socorro em ocasião o quê? Oportuna. Meus amados irmãos, todo mundo sabe que quando a gente está precisando, tem um tempo. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar para não entrarmos em... O que significa entrar em tentação? Entrar em tentação, o diabo vai tentando você. Vai tentando você. Vai tentando você. Mas chega uma hora que ele investe, como investiu em Jesus no Getsemane, para que ele desistisse. Ele vai usar todos os seus dardos, todas as suas armas, todas as suas forças, para você pecar, para você cair, para você desistir, para você desanimar. Por isso, existe a chamada ocasião oportuna. Ele nos socorre nos momentos mais difíceis da vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Versos 12 e 13, vamos juntos, bem forte, que aqui diz, 1 Coríntios 10, 12 e 13, o que aqui diz? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja Deus por isso. Ele é fiel. E Ele vai nos socorrer no tempo oportuno. Não sei o que você está passando. Não conheço as suas lutas pessoais, suas tentações, suas provações. Talvez você está pensando em desistir, você está desanimado. Mas descubra que nesta noite você tem Jesus, o grande sumo sacerdote. Ele está conosco para nos consolar, para nos animar, para nos socorrer. Ele não veio para nos julgar, Ele veio para que achemos misericórdia e graça da parte dEle, compaixão. Ele veio para levantar você, para perdoar você, para restaurar você. Então se lance do trono da graça nessa noite.
Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem está precisando de Jesus como sumo sacerdote aqui nessa noite, levanta a mão. Pergunta óbvia, né? Mas talvez você esteja no meio, há muita luta aí. E às vezes você diz, será que eu vou aguentar? Sozinho não, mas tudo posso naquele que me fortalece. E Ele está pronto. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti nesta noite, para pedir socorro, para pedir ajuda, para pedir graça e misericórdia para a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, nessa luta tão dura, tão difícil, que nós estamos vivendo hoje nesse mundo tão pervertido. Somente o Senhor, somente a graça do Senhor pode nos preservar, pode nos livrar, pode nos socorrer. Somente o Senhor pode nos dar uma porta de escape. Só o Senhor pode suportar a nossa dor, a nossa tristeza. Só o Senhor pode batalhar por nós essa batalha tão dura, tão difícil. Então venha tratar o nosso coração, a nossa mente aqui nessa noite. Venha restaurar a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação. Que nós possamos encontrar em Ti nessa noite deleite. Que nós possamos encontrar em Ti um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Venha adoçar a nossa vida, Senhor. Venha trazer satisfação, prazer. Não estamos pedindo ausência de problemas. Estamos pedindo força da Tua graça. Força na certeza de que o Senhor está conosco. E que nós vamos enfrentar tudo e vamos vencer tudo. Porque o Senhor é o nosso defensor. Venha perdoar os nossos pecados aqui nessa noite. Venha tratar a nossa vida espiritual, a vida de cada irmão que está aqui, a vida da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Trate os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos. Dá-nos arrependimento, convicção, santificação. Não permitas, Pai, que Satanás ache brecha na nossa vida para nos destruir, para nos prejudicar espiritualmente. Ajuda-nos, abençoa-nos, consola-nos, conforta-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.